Então, nós acabamos de ler aqui 1 Timóteo capítulo 2, né? E aqui a gente tem algumas questões interessantes, né? Apesar de ser um capítulo curto, extremamente curto, deu para aí 4 pessoas lerem. A gente agradece pela leitura aí da minha mãe, da irmã Lélia, da irmã Irene e da irmã Martina, e nós vamos conversar então sobre essa questão. Aqui ele está dizendo o seguinte: na verdade, Paulo está demonstrando aqui o interesse, né, para que haja diretrizes claras sobre a vida comunitária e sobre a postura do cristão diante da sociedade do culto. Pode parecer no primeiro momento, né, para vocês mulheres, uma questão até meio estranha, né, porque ele está dando ali algumas informações contundentes, inclusive ali no versículo 12, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio. E ali no versículo, nos primeiros também, ele vai colocar que orem por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Será que Paulo está fazendo aqui uma diferenciação entre mulheres e homens? Será que é isso mesmo? Então a gente vai conversar sobre isso. Não é nada disso não, gente. Fiquem tranquilos, né? E tranquilas, que isso a gente já vai conversar. Mas de qualquer maneira, o começo aqui, Paulo começa falando sobre a importância e a prioridade da oração. Então ele deseja que nós façamos súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Lembrando aqui que Paulo está escrevendo para Timóteo, né? Timóteo está em Éfeso e ali tem algumas situações, e Timóteo é um jovem, né? Depois a gente vai ver nas leituras que nós fizemos no futuro, ele era um jovem e ali talvez estivesse enfrentando algumas dificuldades, talvez até a questão pessoal ali que não estava aceitando muito a liderança dele, ou estava acontecendo algumas coisas estranhas ali naquele período, né? Naquela questão ali cultural também, e que Paulo vai ter que trabalhar algumas coisas ali, mas ele começa pedindo aqui para que nós também oremos, né? O foco aqui não é apenas a igreja, mas também oremos pelas autoridades e pelos governantes. Mas será que a gente tem que orar por esse pessoal mesmo? É tão complicado isso. Nós já tivemos aqui uma experiência bem prática de orar, inclusive pelas autoridades. Mas por que Paulo fala isso? Porque para que a gente possa viver uma vida progressiva, para que a gente possa viver uma vida tranquila, uma vida calma, com toda a piedade e toda a dignidade. É isso que ele está dizendo aqui. Então, olha só que interessante, né? Eu sei que você pode não concordar com algumas coisas aqui, mas olha só que legal. A gente teve agora recentemente, não sei a troco do que, como que foi, não compreendi o processo, mas essa questão de que as pessoas que recebem até R$5.000 por mês não vão ter que pagar imposto de renda. Então, assim, essa situação, eu estava fazendo um cálculo aqui, por mês, em média, que vem descontado na fonte, é cerca de 300 e poucos reais que já vinha descontado todo mês, automaticamente. Claro que depois você tem que fazer o ajuste lá no final do ano, ali a gente está começando agora, final do ano que eu falo é 31 de dezembro, que é encerra o exercício. Mas aí o ano de calendário é até abril de 2026, você tem que trabalhar do ano passado. Então, às vezes você pode ter um reembolso, dependendo se você tem filho, se você investiu na educação, teve despesas médicas, tem todo um cálculo que a Receita faz. Mas, de certa maneira, isso para nós já é um progresso, né? É claro que a gente também tem outras críticas que nós temos que fazer, porque nós pagamos imposto de tudo, né? Você vai comprar um produto, paga IPI. Você vai comprar alguma coisa, uma mercadoria, paga ICMS. Você vai ter um veículo, você paga IPVA. Você tem um imóvel, você paga IPTU. Vai fazer uma transferência lá de herança, o que quer que seja, paga imposto também de transmissão causa mortes. Então é muito imposto. Então eu só estou querendo mostrar para vocês que essa maneira também é uma maneira que nós temos para que nós intervenhamos, né, em oração, intercedamos em oração, para que as autoridades possam também, né, olhar um pouquinho para nós aqui, já que elas estão na direção do nosso país. Então eu trago exemplos aqui práticos para que a gente possa entender o porquê que Paulo está falando isso. Então, o que Paulo quer da gente? Que nós sejamos, que esses homens também, inclusive as autoridades, elas também devem ser salvas, né? As autoridades, os homens, as mulheres que também estão aí direcionando, também devem ser salvos e devem também ser objeto, destinatários das nossas orações. Então, isso para quê? Para que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Aí depois Paulo continua aqui falando, né, da questão de Jesus, que é um só mediador entre Deus e os homens, então não tem que ter essa questão de que, não, as autoridades estão de fora,
embora, né? Porque foi muito corrupto, roubou e não sei mais o que, furtou e fez um monte de coisa. Então, não é só para o Antônio, para o KJ, para Irene, para agora a irmã Irene que está chegando aqui. Fico muito feliz porque ela estava com dificuldade para chegar aqui com a gente e agora está aqui participando direto. Então, assim, muito legal isso. Mas, assim, para Mariazinha fofoqueira, Deus também está aí para ela? Sim, Jesus é o único mediador. Ele veio resgatar todos. E, inclusive, também o Gastão, que é político ali, que é desonesto, Jesus também é para ele. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Paulo pede aqui para que a gente ore pelas autoridades. Depois, ele vai falar alguma coisa de postura no culto. Ali do 8 até o 15 adiante, né? Ele vai falar sobre moderação, gente. Então, aqui, o que acontece? Paulo traz instruções específicas para o comportamento, né, dos homens e das mulheres na Assembleia. Então, para os homens, o que acontece? Deve orar ali erguendo as mãos santas, sem ira, sem discussões, na paz do Senhor, né, na retidão ética ali cristã que a gente espera, e isso deve ser em todas as áreas da nossa vida e também dentro da igreja e fora da igreja, como ontem a gente colocou lá a pílula teológica para você ficar ciente, né, e entender esse mesmo caminho que a gente está estudando dia a dia. Hoje também vai uma pílula teológica lá para a gente poder orar pelas autoridades e assim por diante. De qualquer maneira, para as mulheres, Paulo aqui vai colocar uma ênfase, né? Vai colocar uma ênfase na modéstia e na sobriedade. O texto vai destacar o quê? Que o testemunho cristão deve vir das boas obras e de um espírito de aprendizado, em vez de uma ostentação externa. Mas por que Paulo vai falar isso, na verdade? Porque Paulo ali está mostrando o seguinte: as mulheres ali, a gente tem que trazer para o contexto, né? Essa questão ali de Éfeso, olha só que interessante. Paulo tinha ficado 3 anos ali em Éfeso, né? Vocês já sabem, a gente estava ali fazendo tendas e estava ali pregando naquele período ali que o pessoal fazia a siesta, né? A siesta mediterrânea. E aí o que acontece? O pessoal ali, vocês não esqueçam que ali tinha a questão do culto à deusa Ártemis, a deusa Diana. O ambiente religioso ali era dominado pelas mulheres. As mulheres eram sacerdotisas naquela época. E havia ali uma espécie de uma cultura de uma supremacia feminina. E certas seitas que tinham ali que estavam infiltrando isso dentro da igreja. Então, assim, diferente, por exemplo, lá de Corinto, onde tinha Afrodite, que as mulheres, inclusive as sacerdotisas, elas faziam sexo ali com as pessoas, por aquele culto, aquela coisa toda, né? Ali em Corinto, aqui em Éfeso, não existia esse tipo de coisa. As mulheres eram castas, inclusive Ártemis era uma deusa virgem, e ela era, para vocês terem uma ideia desse conflito, ela era a deusa que abençoava a fertilidade. Então, quando a pessoa ia ter filhos ali, lembrava da deusa Ártemis para ter aquele culto, aquele parto bom, aquela coisa toda. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Aqui em Éfeso, então, por que tem essa, digamos assim, essa questão contundente com a mulher? É porque isso que estava acontecendo lá em Éfeso, desse culto para Deus, ali dessa questão feminina, dessa supremacia, e o feminismo não é uma coisa atual, você vai perceber isso na história que nós estamos contando aqui, dessa cultura, né? O que acontece? As oferendas ali eram feitas pelas mulheres, eram constantes e variadas, inclusive com sacrifícios de animais, libações, alimentos e também grandes doações financeiras, que tornavam inclusive esse templo ali da deusa Ártemis um dos mais seguros da antiguidade. Então as mulheres sacerdotisas, como eu falei aqui, diferente lá de Corinto, que tinha ali a questão da deusa Afrodite, elas eram castas, elas eram diferentes ali, né, naquela situação, mas elas eram cheias de ouro e joias e ostentavam isso como um símbolo de status. Então o que acontece? Isso tudo estava querendo demonstrar, né, esse empoderamento feminino, quer dizer, as mulheres ali eram supervalorizadas, inclusive havia até questões de que havia uma certa, vamos dizer assim, mudança da história, né, da história bíblica, que a mulher tinha nascido primeiro, só para vocês terem uma ideia da deturpação que isso estava acontecendo. Então, assim, algumas mulheres na igreja de Éfeso estavam sendo influenciadas por tudo isso e interrompendo o culto com esses ensinos que eram heréticos. E qual que é a resposta de Paulo? Paulo não pode ficar silente sobre isso. Por isso que ele vai dizer, o silêncio e a submissão que Paulo pedia, na verdade, eram uma medida disciplinar, ali emergencial para
restaurar a ordem e o aprendizado correto. Por isso, quando você for ler essa parte que nós estamos tendo aqui, quando ele fala a mulher deve aprender em silêncio, não permito que a mulher ensine, gente, é porque isso estava acontecendo uma desordem no culto. Já pensou alguém falando lá sobre Jesus e tal, daí a mulher levantar? Não, porque aí tem toda essa questão de cultura, que eu expliquei para você já, que já existia esse empoderamento feminista e tal, ali em Éfeso, e aí o pessoal, não, mas agora como é que a gente está, né, nesse conflito e tal? Então Paulo vai repreender isso, né, ele para restaurar a ordem e demonstrar a questão do aprendizado correto, e que isso não era uma proibição eterna e universal, mas sim ali naquela questão religiosa, naquele momento do culto, naquela ordem do culto que é importante, né? Nós temos uma liturgia, a gente tem um momento no culto em que a gente obedece, né, as questões todas que são acompanhadas no culto, você até já sabe, né? E aí o que acontece? O problema que acontece com isso é que é o seguinte, essa questão de uma certa imposição que não é, na verdade é uma ordem voluntária, porque Paulo está dizendo, ó, vamos ter ordem no culto. Então homens façam isso e mulheres façam isso, para não ter nenhum problema ali com começar a deturpar o ensino, que era o principal que tinha, e a caminhada e a comunhão entre os irmãos. O problema que acontece é que ao longo da história, esse texto tem sido utilizado como uma ferramenta de opressão patriarcal, né, que distorce o caráter de Deus. Não, se a gente for pegar lá em Gálatas 3:28, se não me falha a memória, deixa eu só localizar aqui, Gálatas 3:28, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, aqui, ó, vou começar um pouquinho antes. Os filhos de Deus, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, não existe essa interpretação de que um é melhor que o outro, mas aqui nesse momento, a questão cultural, a gente precisa entender que homens e mulheres têm o mesmo valor. Só que tem algumas situações, por exemplo, hoje a gente tem na igreja batista tradicional, estou mostrando aqui um exemplo, uma dificuldade, uma certa limitação em compreender, por exemplo, pastoras, né? Ordenar pastoras, isso existe. Então, existem essas questões, muito embora haja ordenações nesse sentido. Então, são situações que a gente vai tentando trabalhar, mas não que um seja maior, por exemplo, a mulher maior que o homem, ou o homem maior que a mulher. Não, somos todos iguais. A irmã Eliane Luque está confirmando ali. Então, o que acontece? A gente precisa interpretar isso de uma forma, como a gente fala, sistemática e sabendo a questão cultural. Para isso, nós precisamos compreender o quê? Que a gente vê, inclusive aqui nesse grupo, a gente tem eminentemente mulheres, né? Vocês são importantes para a gente. E aí o que acontece? Tem mulheres aqui que são de profunda sabedoria, que têm uma espiritualidade também prática. Então, assim, não existe essa questão de superioridade, seja feminina, seja masculina, no contexto das nossas vidas. E isso para que é importante? É importante para quê? Para que Paulo possa colocar ali a questão de orar, o engajamento político, como eu falei aqui no início, e também essa ordem no culto, que ela se reflita também na sociedade, para que a gente entenda que não há, para cada um se coloca no seu lugar, né? Você já pensou se todo mundo aqui, de repente o pastor está lá no culto pregando e daí levanta o irmão, não, eu não concordo com isso, não, pastor, eu vi isso aqui também, confirmando ou às vezes até questionando a posição dele. Então essa ordem, ela era muito importante, e se isso não acontece, né, a igreja tem os seus regimentos, a igreja tem ali o seu estatuto, tem a questão também do regimento interno, estatuto interno, dos procedimentos que deve ter, e isso tem que ser obedecido. Por quê? Porque isso diz respeito a uma ordem. Então, nesse momento que estava acontecendo ali, era uma tentativa, né, desse sincretismo, que a gente sabe que existe em vários lugares, como, por exemplo, as religiões africanas vieram para o Brasil, e aí, para não se perderem, elas se adaptaram, por exemplo, ao catolicismo naquela época, né? E então, esse sincretismo, ele era uma forma, digamos assim, Paulo estava fazendo com que esse sincretismo, ele não eivasse, ele não contagiasse o cristianismo que estava ali caminhando. E Paulo conhecia muito bem Éfeso, então ele sabia com quem ele estava lidando. Então, quando ele fala aqui de uma forma muito contundente, muito embora em poucos versículos, não se aflija, né? Não fique ali insegura, então pensando que Paulo, sei lá, é feminista, ou Paulo é o contrário, né? Ele não gosta de mulheres. Não, não é por isso não tem nada a ver. O pano de fundo é muito mais profundo, como eu de fato estou explicando a vocês. Então, nesse sentido que é importante que a gente tenha essa compreensão. Por quê? Porque todos somos iguais, todos somos importantes, existe a necessidade de orar pelas autoridades, sejam elas homens ou mulheres, e aí você sabe que nós temos essa influência, né, do que nossos políticos decidem, e sobretudo que nós devemos continuar
servindo em amor e sabendo que existe uma ordem a ser preservada, uma liturgia e também um movimento que precisa ser preservado em prol da unidade, para que não haja divisões e para que a gente não se perca na nossa fé. Nossa fé é tão bonita, né? É tão una, é tão maravilhosa, tão extraordinária, e por que a gente vai complicar isso se o evangelho é tão simples? Então, esses são os detalhes aqui que Paulo nos dá nesse capítulo de hoje. Espero que você tenha compreendido, e a gente segue agora para o nosso tempo de oração, inclusive antes do horário que nós estávamos programados.